Ei, irmão Xiang. Sim? Você já ouviu o seguinte ditado? Qual ditado? É o seguinte: os olhos podem enganar, ouvir é crer. Ah, sim. Vamos lá, olha espere, isso. espere. Hã? Está errado, está errado. Não está, não. Está ao contrário. Não mesmo. Deveria ser. Ah. Os ouvidos podem enganar, ver é crer. Ah, ver é crer. Isso aí. Ao receber o Senhor, só acreditar no que você vê é um grande problema. Por que diz isso? O Senhor Jesus disse: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu conheço essa. Ah, é? O Senhor Jesus disse isso a Tomé. Sim? Tomé não acreditava que o Senhor tinha ressuscitado, até que ele apareceu pessoalmente diante dele. O Senhor o condenou por isso. É verdade. Espere. Hã? E o que isso tem a ver com receber o Senhor? Ora, tem tudo a ver. Hã? Aqueles que não aceitarem o Senhor até o verem chegando numa nuvem serão condenados da mesma forma que Tomé foi. É verdade? Eu mesmo cheguei a cometer esse erro e quase fui excluído pelo Senhor. É mesmo? E o que aconteceu? Por muitos anos, eu estive esperando o Senhor chegar numa nuvem e nos levar ao céu. Sei. Sempre ficava olhando para o céu, procurando o Senhor. É verdade. É isso que nós, crentes, fazemos. Mas eu esperei, Sei. esperei até as 4 luas cheias aparecerem. Todos os tipos de desastres acontecerem e a pandemia varrer o mundo. Mas ainda não encontrei o Senhor. A ansiedade era tanta que estava me matando. Eu entendo isso. Então, se ainda não somos capazes de receber o Senhor, provavelmente vamos passar por grandes desastres. Com certeza. Quase todas as profecias sobre a vinda do Senhor foram cumpridas. Verdade. Então, por que é que ele ainda não veio numa nuvem para nos levar ao reino dele? Pois é, eu também não sei. Eu orei e procurei na Bíblia toda, Ah, é? tentando entender isso. Ótimo. Cheguei ao ponto de surfar para achar a minha resposta. Surfar? Surfar na internet. Ah, seu... Um dia, vi o irmão Shen Hã? escrevendo uma postagem que dizia o seguinte: O quê? Você sabia que o Senhor já veio em segredo e falou? O Senhor veio em segredo? Há 2000 anos, o Senhor Jesus disse: venho sem demora. O Senhor Jesus voltou como prometeu, como Deus Todo-Poderoso encarnado. Nossa. Ele expressa verdades para fazer a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. E ele já proclamou milhões de palavras, Nossa. que é o que o Espírito Santo diz às igrejas nos últimos dias. Isso cumpre a seguinte profecia do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor já voltou e já falou? Então ele voltou, encarnou e falou. Pois é. Foi a primeira vez que eu ouvi O isso. pastor nunca mencionou isso. Então parece que terei de... Investigar melhor. Sayonara. É. Não, espere. Não pode ir embora. Você não Por quê? pode mesmo. Receber o Senhor é importante. Vamos ouvir mais. O problema é que E daí? os pastores e presbíteros nos fizeram esperar o Senhor chegar numa nuvem. É isso que todo mundo religioso faz. Eu nunca ouvi falar sobre o Senhor voltando encarnado. É verdade, né? Quando eu já estava saindo do site, o irmão Shen mandou uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. E essas palavras atingiram a minha cabeça como um raio. Essas palavras eram poderosas? Vou ler para você. Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. O quê? Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Então, será tarde demais quando recebermos o Senhor vindo numa nuvem e seremos punidos? Por isso eu fiquei tão inquieto depois de ler isso. Oi? Punidos? Como pode? O Senhor não virá numa nuvem e nos levará direto para o céu? Exatamente. Então por que diz aqui que seremos punidos quando virmos É o Senhor sério? Jesus descendo do céu? Espera. Que papo é Você esse? tem que perguntar isso pro irmão Shen. Sim. Veja, o irmão Shen respondeu. É? Irmão, a sua pergunta é muito importante. Ah, A volta do Senhor nos últimos dias acontece em duas fases. 2 fases? Deus encarna secretamente antes dos desastres
para formar os vencedores. Depois aparece abertamente numa nuvem para recompensar os bons e punir os maus. Antes dos desastres? Se só o aceitarmos quando ele vier numa nuvem, Perderemos a chance de ser aperfeiçoados em vencedores por Deus, e quando o Senhor vier abertamente, seremos apenas punidos, chorando e rangendo os dentes. Então o Senhor vem em duas fases. Primeiro em segredo e depois abertamente? É isso aí mesmo. Pois eu não entendi nada. Também não entendi. Por que eu não vi na Bíblia que ele virá encarnado em segredo? Pois é. Então, o irmão Shem, O quê? O que é que ele fez? ele disparou uns versos da Escritura. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E isso tem relação direta com o Senhor vindo em segredo? Eu estava refletindo sobre isso quando o irmão Shem disse. Em relação à volta dele, o Senhor Jesus mencionou a vinda do Filho do Homem e o Filho do Homem vem muitas vezes. O Filho do Homem nasce de humanos, com humanidade normal. O Senhor se referiu à sua volta como a vinda do Filho do Homem. Trata-se de Deus encarnando como Filho do Homem nos últimos dias e vindo em segredo. O Filho do Homem, nesses versos, não quer dizer o Senhor Jesus, então? Parece confuso? O Senhor Jesus era Deus encarnado. É claro que ele era o Filho do Homem. Sim. Mas essa era a profecia do Senhor sobre a sua volta. Como pode ser sobre o Senhor Jesus? É verdade. Como eu nunca pensei numa coisa dessas. Pois o Senhor nos disse sobre o seu retorno encarnado. Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, é o Filho do Homem encarnado. Ele parece uma pessoa normal e tem humanidade comum, assim como o Senhor Jesus. Só de vê-lo, ninguém saberia dizer que ele é Deus. É por isso que a encarnação dele é um segredo para a humanidade. Mas Deus encarnado tem uma essência divina. Ele pode expressar verdades, realizar a obra de Deus, limpar e salvar a humanidade. Aqueles que esperam de verdade a aparição de Deus ouvem a voz dele quando leem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eles o aceitam e o seguem. É como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então isso significa que o Senhor já veio em segredo e que só podemos recebê-lo se ouvirmos a voz de Deus? Com toda certeza. Sim. Depois, o irmão Shem disparou mais versos. O Senhor Jesus disse: eis que venho como ladrão. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Tudo isso já foi cumprido? Continue ouvindo. Está bem. A aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso encarnado cumprem essas profecias bíblicas. Verdade. Deus encarnado bate à nossa porta com suas palavras. Se ouvirmos a voz dele, o aceitarmos e nos submetermos a ele, somos as virgens sábias que recebem o Senhor e comparecem ao seu banquete. Mas isso é uma maravilha. Com isso, eu me senti como um trem saindo de um túnel. Como assim um trem? Em direção à luz. Deus encarnado vir em segredo tem tudo a ver com a Bíblia. Eu li essas palavras várias vezes, mas por que eu nunca tinha percebido isso? Acontece que nós temos ouvido os pastores e presbíteros erroneamente esperando o Senhor vir em uma nuvem e nos levar ao céu. Não sabemos como ouvir a voz de Deus e receber o Senhor. Isso não é um baita problema? Olha, bota problema nisso. Com certeza. O irmão Shem disse que Deus Todo-Poderoso expressa as verdades para fazer a obra de julgamento e salvar a humanidade por completo. Assim podemos escapar do pecado e ser levados ao reino dele. Quando um grupo de vencedores for formado, a obra secreta de Deus encarnado terá chegado ao seu fim. Ele vai causar grandes desastres, recompensando os bons e punindo os maus. E quem não aceitar a obra de Deus nos últimos dias, enquanto ele estiver trabalhando em segredo, mas resistir e condenar Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, com certeza vai cair nos desastres. Quando o Senhor vier abertamente em uma nuvem, eles se lamentarão, chorando e rangendo os dentes. É fato que isso vai acontecer. Isso cumpre a profecia presente em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Então é assim que todos os povos da terra se lamentarão, será cumprido. Exatamente. Pois agora finalmente eu entendo por que Deus Todo-Poderoso disse:
O tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Ah, agora entendi também. É. Pela metade. Ah, é? Tem uma coisa que eu ainda não entendi. Fala, o quê? Os nossos pecados foram perdoados e fomos salvos pela graça. Então, por que o Senhor não vem numa nuvem e nos leva direto para o céu? Porque Ele precisa... Encarnar e fazer a obra de julgamento? Acabou de ler a minha mente. Eu fiz essa pergunta. Ah, E foi aí que o irmão Shem me acertou. o quê? Com algumas palavras. É verdade que nossos pecados foram perdoados. Mas quando foi que o Senhor Jesus disse que permitiria que entrássemos no reino dos céus? Ah, é? Pois é. Ele nunca nos disse que nos levaria até o reino dos céus. É verdade. Aí o irmão Shem veio e pá, Hã? disparou mais versos. É. O Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Com medo de que eu não entendesse, o irmão Shem pacientemente comunicou. Ih, O Senhor foi muito claro. Temos de nos arrepender verdadeiramente e fazer a vontade do Senhor para entrar no reino dos céus. esse é o padrão para entrar no reino de Deus. Olhe para nós. Fomos perdoados, mas continuamos mentindo e pecando. Somos arrogantes, enganosos, maus, cruéis, duros e desprezamos a verdade. Temos todos esses caracteres corruptos. É. Temos ganância por dinheiro, vaidade, prazeres da carne e seguimos tendências mundanas. Isso- Vivemos em um ciclo de pecar, confessar e pecar de novo. Não conseguimos seguir os mandamentos do Senhor. Somos pessoas que obedecem a Deus e fazem a sua vontade? Bom, é Nos arrependemos de verdade? pouca coisa, né? Sem o verdadeiro arrependimento, podemos entrar no reino de Deus? Com certeza não. Aí, eu tenho mais uma pergunta. Diga. O nosso pastor disse que já que o Senhor Jesus foi nossa oferta eterna pelos nossos pecados, mesmo que sempre pequemos, Ele perdoa os nossos pecados. Então, Ele não nos vê mais como pecadores e podemos entrar no reino dos céus quando Ele vier. Você perguntou ao irmão Shem sobre isso? Claro, mas aí veio ele e me acertou mais uma vez. Ah, Se o Senhor não nos vê como pecadores, significa que somos santos? Significa que estamos livres do pecado? não. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. A Bíblia também diz: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus trataria as pessoas que pecam como santas? Se as pessoas que pecam e resistem a Deus entram em seu reino, elas não continuariam resistindo a Ele? Deus deixaria alguém assim entrar no reino dele? Essas perguntas foram muito incisivas. E me fizeram pingar de tanto suar. E sem nos livrar do Não pecado, podemos nos arrepender de verdade. nem ver a face do Ou Senhor. entrar no reino de Deus. Ei, Foi aí que o irmão Shem disparou mais versos da Escritura. uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. É? E qual era? Deus Todo-Poderoso diz: embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter, que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Olha, todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Por meio das palavras de Deus Todo-Poderoso e da comunhão paciente do irmão Shem, eu finalmente entendi. Maravilha! Então o Senhor Jesus só realizou a obra de redenção e não a obra de julgamento e purificação das pessoas nos últimos dias. Nossa fé só permite que nossos pecados sejam perdoados, mas ainda temos uma natureza pecadora. Então, não importa o quanto oremos, confessemos e tentemos nos controlar, não podemos escapar do pecado. Isso é verdade. A mentira, por exemplo, ela não pode ser resolvida com oração nem com autocontrole. É verdade. Nem mesmo um tapa na boca funciona. A mentira não tem a ver com a nossa boca. Hã? Ela vem de uma natureza satânica. Natureza satânica? O irmão Shem me disse que a natureza satânica é o que Satanás infunde dentro de nós para resistirmos a Deus.
E ela Olha. é a raiz do nosso pecado. Olha. Pense em ser arrogante, enganoso, mau, cruel, duro, em desprezar a verdade e todas essas naturezas satânicas que estão enraizadas em nossos corações. Elas nos levam a mentir e trair pelos nossos próprios interesses, a armar esquemas, buscar fama e fortuna, para sempre querer estar no controle e mandar nos outros, seguir tendências malignas e desejar os prazeres da carne. Elas nos levam a... Eu entendi. Hã? Então, não podemos escapar das amarras do pecado, porque a raiz dele está na nossa natureza satânica. Exatamente. Ah, tá. Depois o irmão Shen disse... Se a nossa natureza satânica não for resolvida, ser uma pessoa honesta é algo completamente impossível. É sim. Mesmo se você quiser, não consegue obedecer ou adorar a Deus, muito menos praticar a verdade ou fazer a vontade de Deus. Isso é verdade. Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento, expressando todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. Para resolver inteiramente a natureza satânica do homem de pecar e resistir a Deus, para que possamos escapar de verdade do pecado e ser totalmente salvos. Então, depois disso, não vamos mais pecar? Exatamente. Depois de passar pelo julgamento e castigo de Deus e entender muitas verdades, não vamos mais ser enganados ou corrompidos por Satanás. Vamos genuinamente abdicar de Satanás e odiá-lo, praticar a verdade e nos submeter a Deus. Vamos ser verdadeiramente libertos das amarras do pecado e ganhos por Deus. E finalmente eu entendi de verdade. A metade e a outra metade. Entendi tudo. Para escapar das amarras do pecado, temos que aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Exatamente. Desde então, tenho comido e bebido as palavras de Deus Todo-Poderoso todos os dias, online. Eu assisto a filmes e leio testemunhos escritos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso. Vejo como esses irmãos e irmãs experimentaram o julgamento e o castigo de Deus. E depois como seus caracteres corruptos foram limpos e mudados. Há vários tipos de testemunhos. Que tipos de testemunhos? De como experimentam o julgamento das palavras de Deus, se arrependem verdadeiramente e ganham mudança de caráter. Como praticam a verdade para serem pessoas honestas e se dedicar a seus deveres. Como se submetem e amam a Deus por meio de provações. E testemunhos de como se tornam vencedores. Há muitos testemunhos de seguidores de Deus Todo-Poderoso e até de vencedores. Mas olhe para nós, parados aqui, esperando o Senhor voltar numa nuvem e nos levar para o céu. É tão tolo, ultrapassado e tão absurdo. Em todos os nossos anos de fé no Senhor, nunca entendemos isso. Não. Mesmo sem o julgamento e o castigo de Deus nos últimos dias, ou sem nossos caracteres corruptos serem limpos, ainda achamos que seremos levados ao reino dele. É que nem querer uma escada para a lua. Como é que é? Pura fantasia. É verdade, hein? Pois saiba que muita gente ainda está esperando o Senhor vir numa nuvem. Essas pessoas não buscam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nem tentam ouvir a voz de Deus para receber o Senhor. Se elas não acordarem, serão banidas como virgens tolas. Elas não serão abençoadas. Olha aí, já não me restam dúvidas. Tenho certeza de que o Senhor voltou e falou. Eu aceito totalmente. Então você é muito abençoado. Sou mesmo. Você não viu o Senhor voltar numa nuvem, mas aceitou as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso. Você aceitou Cristo encarnado dos últimos dias. Isso é uma bênção de Deus. Graças a Deus. É como o Senhor Jesus disse. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.